Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar de um serviço que também nós prestamos aqui no escritório, combinado com a Advocacia Previdenciária, e que essa semana nós tivemos uma situação peculiar, bem interessante, que eu vou passar no vídeo de hoje. Nosso escritório é especializado em direito previdenciário, mas em razão da grande demanda de auxílio acidente, benefício por incapacidade, decorrentes de acidente de trânsito, nós também fazemos consultoria jurídica, tanto administrativa quanto judicial, para casos de acidente de trânsito. São seguros de vida, ações cíveis, indenizações, seguros DPVAT. A gente orienta a pessoa para fazer o requerimento do seguro DPVAT. Então, são várias coisas que envolvem o acidente de trânsito. Tudo que envolve acidente de trânsito a gente cuida também. Algumas semanas atrás, uma vítima nos procurou perguntando sobre auxílio acidente e verbalizou que o acidente era de trânsito e que estava recebendo muitas ligações do pessoal dos escritórios de DPVAT aqui da cidade. Então, o vídeo de hoje é para você tomar cuidado. Cuidado, porque eu vou te explicar uma situação que acontece muito. Fica comigo até o final, que você vai entender tudo e vai entender por que é interessante contratar um advogado da sua confiança ao invés de contratar um intermediário. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Antes de falar do tema do vídeo hoje, acidentes de trânsito, eu tenho pedidos. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Não se esqueça de ativar as notificações do canal. Deixe suas dúvidas nos comentários que eu tento responder todo mundo. Te convido para me seguir lá no Instagram. Deixe as tuas dúvidas nas caixinhas de pergunta. Eu vou deixar o usuário aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Eu só respondo as dúvidas nas caixinhas de pergunta, ok? Infelizmente, eu sou vítima do meu sucesso e eu não estou mais conseguindo responder todo mundo que vem fazer perguntas pelo direct. Então, como eu não dou conta de dar consultoria para todo mundo pelo direct, eu só respondo as caixinhas de pergunta. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consultas. Se você não tiver advogado e quiser contratar aqui com o escritório, contratar a gente, é só clicar no link azul que está na descrição do vídeo, que você fala diretamente com o meu pessoal aqui do escritório, com os meus colaboradores. Vamos ao tema do vídeo. Nós temos uma quantidade absurda de acidentes de trânsito no país. Em consulta aos dados dos números de acidente, esses números sempre vêm subindo. Em 2020 foram 63.548 acidentes, apenas considerando os dados fornecidos para as rodovias federais, subindo para 64.401 em 2021. Em 2022, ainda nós tivemos divulgação pela Agência Brasil. São anualmente quase 6.000 mortes apenas nas rodovias federais. Imagina se a gente somar nesses números os acidentes de trânsito ocorridos nas outras rodovias administradas, por exemplo, pelas prefeituras, as vicinais. Imagina também se a gente considerar nesse número os acidentes ocorridos nas vias públicas das cidades, como ocorre na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, nos grandes centros, onde o trânsito é mais caótico. Aqui na cidade tem muito acidente de trânsito, nas cidades em volta também. O jornal BBC News fala que 3 pessoas morrem por hora no trânsito brasileiro. Os acidentes de trânsito são, inclusive, considerados um problema de saúde no Brasil. Imagina a quantidade de gente que é vítima de acidente com graves lesões, com fraturas, com sequelas, várias coisas.
Mas vamos falar do que nos interessa. Considerando que fazemos muitos benefícios de auxílio-acidente, benefício por incapacidade, um cliente nos procurou pedindo informações. Ele já havia sido procurado por vários escritórios do DPVAT, mas achou melhor pesquisar mais, pesquisar melhor e contratar um profissional especializado. Considerando que esses intermediários, eles não são profissionais capacitados, né? Vamos combinar. O que aconteceu? Nós orientamos o cliente como realizar o requerimento do DPVAT, porque para isso você não precisa de intermediário, é só envio de documentação. Nós estamos aguardando a alta médica para verificar a possibilidade de realizar o pedido de requerimento de auxílio-acidente para esse cliente, que ele conseguiu um afastamento, nós orientamos ele certinho para ele fazer sozinho o afastamento pelo INSS e ele está afastado. E intermediamos a negociação com a seguradora do veículo que bateu no nosso cliente. Nosso cliente estava de motocicleta, em baixa velocidade, na via corretamente, e um automóvel atravessou a frente da moto que estava o nosso cliente. O nosso cliente, por óbvio, que caiu e sofreu uma grave fratura no membro inferior. Nós temos várias ações nesse mesmo sentido. Nós temos um cliente que a condutora do automóvel não viu ele e entrou na avenida. Ele estava vindo bem devagar pela avenida, pela preferencial, e bateu no veículo. Ele não chegou a cair da moto, mas ele perdeu a direção e se chocou com uma caçamba que estava próxima. Infelizmente, esse cliente faleceu uns dias depois, deixando esposa e um filhinho de apenas 3 aninhos. Então, só para vocês perceberem a importância que é contratar um profissional especializado. Quanto ao primeiro cliente, a oferta de acordo da seguradora diretamente para o cliente, intermediada pelo corretor que fez o seguro do veículo, foi ridícula, de verdade, vergonhosa. Sequer pagava os danos materiais sofridos na própria motocicleta dele. Eu entendo a pressa das pessoas em receber. O nosso cliente, ele precisa da moto para trabalhar. Eu pedi para ele calma, só um pouco de paciência para que essa oferta ridícula não saísse ainda mais cara. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos a ação judicial para esse cliente. E essa semana eu já recebi uma proposta de acordo bem mais compatível com o dano sofrido pelo cliente. Eu não vou falar valores aqui para eu não ter problema com a OAB. Mas razoavelmente cobre os danos materiais que ele teve, os remédios, custos hospitalares, os danos morais, os lucros cessantes, que é a diferença entre o salário que ele recebia e o valor do benefício previdenciário que hoje ele está recebendo, que é menor. E também cobre uma indenização pela possibilidade de existência de sequela definitiva. Ainda nós vamos negociar esse valor, mas o valor já está bem melhor, mais de 20 vezes melhor do que a primeira proposta, quando ele fez a negociação sozinho. Eu analisei o caso, verifiquei tudo o que nós podíamos requerer e, inclusive, eu faço requerimentos caso tenha existência de danos futuros ainda não mensurados, que o cliente não sabe e não pode afirmar se ele vai ter ou não. Por exemplo, e se esse cliente que ainda está em tratamento tiver um processo infeccioso em razão da cirurgia dele e precisar de uma nova cirurgia? Ou, por exemplo, se ele piorar, ou até em razão dessa piora, se ele vira a óbito. E aí, como é que fica? Se ele aceitasse apenas o valor da moto? E as despesas hospitalares futuras? E a indenização para a família? Como que fica tudo isso? Se você faz um acordo sozinho ou um acordo com um intermediário de escritório DPVAT que não tem a especialidade, que não sabe do processo judicial, quando você assina esse acordo, você concorda com uma cláusula que é definitiva e que ninguém te explica o que é. Porque o pessoal está interessado em receber rápido e te cobrar uma porcentagem, um percentual pela intermediação
administrativa do acordo. Essa cláusula que vem nos acordos das seguradoras, no acordo administrativo, ela dá ampla, geral e irrevogável quitação em relação aos prejuízos financeiros e psíquicos, danos corporais, materiais, estéticos, incluído todos os seus desdobramentos, como lucros cessantes e pensionamentos, todos decorrentes do sinistro, todos os danos decorrentes do acidente. Você dá quitação de tudo. É uma quitação ampla e geral. E detalhe importantíssimo, irrevogável. Você não pode voltar atrás depois que você recebeu os R$2 que a seguradora está tentando te pagar. Qualquer indenização, qualquer dano, qualquer encargo, novas eventuais despesas médicas ou hospitalares que você tenha, fisioterapia, qualquer coisa, tudo. Você não pode pedir mais nada em juízo. Você dá ampla, geral e irrevogável quitação. No caso do nosso cliente, em conjunto, ele e o escritório, nós fazemos uma análise do risco. A gente analisa a urgência do cliente, os documentos que tem, os comprovantes, o risco de piora. A gente fala para ele conversar com o médico para verificar se existe risco de piora. E só com essa análise de risco é possível aceitar ou não qualquer acordo. E se ele piorar? E se ele ficar inválido para o resto da vida? Tudo isso deve ser levado em consideração com muito cuidado. E isso só é possível ser feito com um profissional especialista. Já chegou cliente aqui no escritório que fechou o acordo irrisório, no desespero, mal orientado pelos escritórios de especialistas em DPVAT, que depois piorou e nós não conseguimos requerer absolutamente mais nada judicialmente. Nós tentamos, mas em juízo ele fala que a pessoa deu quitação. O cliente, esse cliente que eu estou mencionando, ele ficou com dívida de hospital, ele ficou com sequela definitiva, entre tantos outros danos que não foram cobertos. Então, se você sofreu um acidente de trânsito, minha recomendação é: consulte um advogado de sua confiança. Não precisa ser aqui com o escritório, mas consulte um advogado. Não faça nada por intermédio dos escritórios de DPVAT ou qualquer outro escritório, pois nós não sabemos como virão as análises de risco desses profissionais. De repente, você só está sendo intermediado por um profissional que tem pressa no recebimento e não está tão preocupado assim com o efetivo risco futuro. Então, fique de olho, tome cuidado, sempre consulte um advogado. O vídeo de hoje é sobre acidente de trânsito e seus desdobramentos, um serviço que a gente presta aqui no escritório. Se você precisar, vai ser um prazer te atender. Se você quiser consultar o escritório, clica no link azul que está na descrição do vídeo. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e você sabe, lá no Instagram.